Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Gestão de Especialistas. Estamos na aula número 2 aqui do módulo 3. E, pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, algo que eu já quebrei muito a cabeça e eu não quero que vocês passem por isso, e eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida, que é o que vender na sua loja, né? Qual material, qual produto botar dentro da sua loja, qual vai ser o acessório que você vai vender, o que você vai fazer, né, para vender esses acessórios. Então, essa aula aqui vai ser específica para falar os tipos de produtos, quais os produtos, né, para qual público. Então, essa aula vai ser bem completa em relação a isso, tá? Bom, vamos começar pelo básico, né? Vamos começar pelo básico. O que vender na nossa loja, né? E é mesmo assim, começando pelo básico, exatamente é isso que eu quero. Comece pelo básico. O que é o básico de uma assistência técnica em acessórios? Nós ainda não estamos falando de serviço, tá, pessoal? Nós estamos falando de acessório. O que é o básico de uma assistência técnica em acessórios? É cabos, capas, fontes, carregadores, películas, fones. Então, pessoal, a gente não precisa, no início, quando a gente está abrindo uma assistência técnica ou quando a gente não tem muita ideia do que vender, a gente faz pelo básico mesmo. Tá? A gente vai, aqueles acessórios que vão agregar, que vão aumentar o ticket médio da minha venda, da minha assistência técnica. Não adianta, eu vejo muitos dos meus colegas, muitos alunos, mentorados é um pouco mais difícil, mas muitos dos alunos vendendo de tudo na assistência técnica, tá? Querendo agregar muita coisa na hora da venda. Isso a um ponto pode ser ruim, dependendo do público que você vende. Eu já tive assistência técnica de aluno meu que fazia assistência técnica e vendia material escolar, sabe? Vendia mochilas de criança, vendia... Isso não combina, sabe? Não dá match, como a gente fala. Não é bacana. O ideal é que você tenha uma assistência técnica, você vai chegar e vai encontrar coisas de assistência técnica. Se o seu sonho é abrir, sei lá, uma papelaria, uma padaria, um café, você faz isso, você abre um outro negócio, mas não misture, não mescle as coisas, porque você pode confundir muito o seu público. Teve aqui na minha cidade uma empresa que foi até notificada pela prefeitura porque era uma assistência técnica e no final da tarde ela botava umas mesas na frente da assistência técnica e vendia chopp. Nossa, não cabe, não dá, não fica legal, fica totalmente estranho aquilo. Então, se você é uma assistência técnica, você tem que ter acessórios para assistência técnica. Quando a pessoa vai lá, ela sabe que ela vai encontrar, entendeu? Ninguém quer chegar aqui na assistência técnica, na ação reparo, e se deparar, sei lá, com venda de salgado, com venda de coisas que não tem nada a ver, coisas de academia, não fecha, não tem sentido, né? Então, a pessoa que vem aqui comprar um acessório, o que ela quer ver? Cabos, capas, fontes, fones, né? Existem alguns acessórios que vão um pouco além até da assistência técnica, mas está inserido nesse meio. Por exemplo, caixas de som, aquelas JBL, ou qualquer outra caixa, por exemplo, da iWheel, que vende umas caixas muito boas, da Gorilla Shield, que vende caixas muito boas. Então depende muito, tá? Mas o que a gente tem que começar? Você já está vendendo o básico? O que é isso? Qual é a pergunta que eu te digo se já está vendendo o básico? Você tem lá as capinhas, por exemplo, para iPhone. A capinha para o iPhone é básico. Você tem lá a cabo para iPhone, cabo tipo C, cabo V8. Você tem fonte 1 ampere, fonte 2 amperes, fonte para turbocharger. Você tem lá, tem N coisas, película de vidro, película de hidrogel, isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho na aula, vai te dar uma ideia muito boa sobre películas, tá? Então você tem que começar a trabalhar pelo básico, não tem o que fugir, tá? Comece pelo básico. Rafa, eu já tenho o básico. Bom, se você já tem o básico, agora segue nessa aula, porque nessa aula eu vou te explicar como você pode sair do básico e atender outras demandas na sua assistência técnica, tá? Que foi o que a gente fez aqui. Então, lembra que eu falo para vocês sempre quando eu estava migrando de público, eu atendia o básico, né? Eu tinha pelo menos o básico ali para atender essa galera. Conforme eu fui estudando meu público, as coisas foram diferenciando, foram mudando, tá bom? Então, já que a gente está falando de público, vamos falar sobre isso agora. Depois que você já tem o básico, você já trabalha com os cabos, com fonte, como a gente falou agora, fones, películas, capas. Bom, vamos escutar o que o seu público tem interesse. Como assim, Rafael? Eu quero que vocês fiquem muito atentos ao que o público procura. Exemplo aqui para vocês. Lembra que eu falei agora de caixinhas JBL? Então, o meu público procura caixinhas JBL. Então, o que eu tenho que fazer?
trazer esse material para ele. E como é que eu sei disso? No balcão de atendimento. Então, toda vez que, por exemplo, vem algum cliente até a minha loja e ele procura um determinado acessório que eu não tenho, ele entra para uma lista de alerta. Se a gente tiver uma recorrência daqueles acessórios seguido, a gente começa a trazer ele. Né? A gente vai ali, por exemplo, quando a gente não vendia as caixas JBL, chega a pessoa aqui, eu gostaria de comprar uma caixa JBL. Olha, no momento a gente não tem, mas eu posso pegar o seu nome e seu telefone, que assim que chegar eu aviso o senhor? Por quê? Porque aí eu pego lá 1, 2, 3, 4, 5 pessoas vieram na semana procurando caixas JBL. Eu não tenho. Na outra semana eu mando vir. Além de mandar vir, eu já aviso essas pessoas que já chegou. E aí eu já começo a fazer venda com eles. Tá? Então eu uso o público para me dizer o que eles querem. Porque o público A e o público B, eles vão te pedir um determinado tipo de acessório. O público D e o público E, o outro tipo. Então, provavelmente, o público D e o público E não vai querer caixas JBL. Vão querer caixas mais simples. Aí cabe você a diferenciar o seu público e saber o que trazer. Mas a dica importante aqui escuta o público. Faça uma planilha bem simples. Nome, telefone e acessório. Nome, telefone e acessório. Bem simples, tá? Nome, Rafael, telefone, Qual acessório que ele quer? Ele quer caixa JBL. Beleza. E bota data também. Então você pode botar data, nome, telefone e acessório que ele quer. Data, nome, telefone e acessório. E vai datando aquilo. Quando você vê que tiver uma recorrência muito grande de caixas JBL, tiver uma recorrência muito grande de qualquer outro acessório que você não tenha, por exemplo, carregador por indução, não é uma coisa que é básica na assistência. Né? Agora está começando a aparecer bastante. Eu não tinha aqui. Começou a aparecer muito a procura, o que eu fiz? Trouxe. Tá? Então você não precisa começar com tudo isso. Lembra que dinheiro no estoque, coisas que a gente compra errado, é dinheiro parado e dinheiro parado é prejuízo? Então você não pode deixar esse dinheiro parado. Então escuta o seu público e vende o que ele quer comprar. O que ele quer comprar? Ele quer comprar caixa JBL? Show. Ele quer comprar carregador por indução? Show. Ele quer comprar, sei lá, películas para Apple Watch? Show. Ele quer comprar pulseira para Apple Watch? Show. Mas você tem que escutar o público. Não adianta você pegar e trazer um caminhão de pulseira para Apple Watch se você ainda nem trabalha com Apple Watch. E a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas faça o que eu estou falando. Traga o que o seu público está pedindo, tá bom? Não faça diferente disso. Porque se você fizer o que você acha que o seu público quer comprar, você provavelmente vai errar e você vai deixar dinheiro parado em estoque. Dinheiro parado em estoque é prejuízo, tá bom? Então, segunda dica que eu dou para vocês aí, procure sempre os acessórios de interesse do seu público. Faça uma tabela e peça para o seu atendente sempre anotar o que seu público está vindo pedir e o que você não tem. E você toda semana estuda aquilo. Se você vê que existe um item que é muito recorrente, aí sim você começa a trazer e começa a vender para esses clientes, tá bom? Outra coisa que a gente vai falar agora é, por mais que o cliente venha aqui, por exemplo, o cliente vem numa assistência técnica, né? E aí o cliente chega aqui, eu queria comprar, sei lá, uma mochila da Barbie para minha filha. Você tem aí? É óbvio que não, nem vai ter. Por quê? Porque o terceiro ponto que eu quero bater com vocês é venda acessórios relacionados à assistência técnica, né? Como eu falei para vocês agora no início da aula, já vi alunos meus misturando e mesclando muita coisa, assistência técnica com brinquedo, sabe? Aqueles brinquedos baratos, aqueles brinquedos eletrônicos mais baratos, sabe? Coisa bem... não fecha, não tem sentido estar ali. Tá? Como o caso do meu concorrente aqui, que botou uma chopeira na frente da assistência técnica. Não é sacanagem não, de verdade. Isso aconteceu aqui. Então, você precisa relacionar a sua assistência técnica com assistência técnica. Porque senão você vira um oba-oba, né? A pessoa não sabe o que é lá. Lá vende de tudo e tem um cara que conserta celular. Como é que você vai passar o gatilho mental de autoridade, de profissionalismo, se você tem uma loja de tudo, né? Não sei como é que chama na sua região, mas na minha região onde tem uma loja que vende tudo, ainda é chamada de R$1,99, apesar de não ter mais nenhum produto de R$1,99, mas é chamada ainda de R$1,99. Então imagina você ter lá uma empresa onde você acha brinquedos, você acha utensílios para cozinha, você acha carregadores, capas de telefone e ainda tem um cara que conserta o telefone. Não fecha, não bate certo isso. Existe uma empresa aqui na minha cidade que é assim,
Vende de tudo, tem tudo lá. Mas o que menos ele faz lá é assistência técnica, entendeu? Então, ele não vai chegar no nível da gente, por exemplo, porque ele não tem um público definido. O público dele é misturado, é tudo estranho, não sabe o que se compra, o que se vende, e tem uma placa lá que ele faz assistência técnica. Então, como é que você vai vender para o público certo? Como é que você vai atrair o cara A e B? Não vai atrair. Ele vai atrair um público bem diferente, um público E e D, um público que realmente não sabe o que ele quer e está procurando pelo mais barato. E não é isso que a gente quer. Para a gente chegar ao 100K, a gente precisa atrair o público A e B, tá? Então, deixa bem definido aí na sua mente que você precisa ter produtos de assistência técnica. Ah, Rafael, mas na minha assistência técnica eu vendo produtos que não são relacionados a telefone. Tudo bem, mas a minha indicação é que você mude. Se o seu sonho é ter uma loja de utensílios de cozinha, de casa, mesa e banho, por exemplo, cozinha, utensílios de banheiro, utensílios de cama e mesa, que chama, né? Que é, sei lá, lençol, essas paradas todas aí. Você tem que fazer uma loja só para isso, tá? Faça uma loja só para isso. Bota uma pessoa para gerenciar, ou você gerencia as duas, não sei. Mas faça diferente. Não misture uma coisa com a outra. Tá? Meu sonho é ter uma papelaria. Bom, então faça uma papelaria. Assistência técnica é coisa certa. Tá? Assistência técnica é coisa séria. Além de certo que você vai ganhar muito dinheiro aqui, é sério porque você precisa criar um ambiente propício para que seu cliente se sinta seguro aqui dentro. Aí imagina, o cara tá vindo aqui, o cara chegou aqui para trocar um vidro de um iPhone 13, do iPhone 14, e vê do ladinho ali encostado uma chopeira. Ou o cara olha para os lados, tem um monte de brinquedo de R$1,99, mochilas. Não fecha, não tem fundamento e não vai dar certo. Tá? Então, assistência técnica é assistência técnica. Aí você pode ter N outras empresas que você queira. Tá? Mas feche com a sua assistência técnica e faça uma assistência técnica profissional. Você vai chegar lá na Apple, por exemplo, na iPlace, no shopping, você vai ver coisas fora do mundo da Apple? Não vai ver. Não vai ver. O máximo que você pode ver, por exemplo, que aqui aconteceu, voltando para a parte de escutar o meu público, eu tinha um público que me pedia muito case de MacBook. Não sei porquê, mas era bastante. Aí eu trouxe, não trouxe em quantidade, mas eu trouxe para atender eles. Então aí é uma outra história, né? Por exemplo, case de MacBook com assistência técnica, fecha o match. Fecha a linha. Né? Aí sim. Case para, sei lá, para iPad, fecha, beleza. Ah, estão me pedindo muito capas, agora isso está acontecendo, nós vamos mandar vir. Capa para tablet da Samsung. Tá? Eu não tenho aqui na assistência técnica, mas já vi que é uma recorrência. Não vamos trazer muitas unidades, vamos trazer poucas unidades, avisar os clientes que vieram procurar, e vamos deixar um pouco em estoque. E vamos sentir como é que é. Lembra que a gente não traz em grande quantidade? A gente vai ver o que o cliente está pedindo, vamos trazer um pouco, vamos vender para eles, vamos deixar um pouco em estoque, vamos ver se aquilo tem saída. Teve saída, a gente vai trazendo mais para botar em estoque. Tá? Então, faça isso. Você tem que vender coisas relacionadas à sua assistência técnica. Tá? Não foge do padrão de assistência técnica, senão sua loja vai ficar uma bagunça. E o seu cliente também não vai ser um cliente qualificado. Vai ser um cliente que vai procurar por tudo e não paga muito no serviço, tá bom? E nem muito nos acessórios que realmente vão te dar uma lucratividade bacana, tá bem? Outra dica que eu dou para vocês são as tendências do mercado, né? Você precisa estar de olho o que o mercado está vendendo. Fica de olho nisso. O que o mercado hoje está vendendo? O que o mercado está mostrando e eu vejo muitas pessoas procurando. Vou dar um exemplo para vocês. Uma tendência que teve aqui, nós vendemos bastante. MagSafe de iPhone, que é aquele power bank que gruda atrás do iPhone 12 em diante. Esses MagSafe virou uma tendência. Meu cliente vinha aqui procurando e eu comecei a pesquisar e vi que tinha muita gente já usando. Tendência de mercado. O que eu fiz? Traz MagSafe. Fez um pico de venda, depois caiu um pouco, normalizou, mas continua vendendo ainda. Então, sempre fica de olho nessas tendências do mercado. O que o mercado está querendo? O que o mercado está botando de novo? Agora a gente está muito ligado que a Apple lançou um fone novo, né? Eu não me lembro qual é o modelo dele, mas é um fone bem grande de colocar nas orelhas. E aí é uma tendência que eu vejo que o mercado está tomando. Eu vejo muitos influenciadores já com esses fones
e eu vejo que a galera já está ficando antenada. Então, provavelmente, esses fones vão vir a ser uma tendência. Claro que são fones mais caros, mas tem outros fones muito semelhantes, de marcas muito boas. E aí você vai trazendo. Então, fique ligado nas tendências, né? Fique ligado nas tendências, porque as tendências você vai trazer e você pode ganhar muito dinheiro com elas, né? Existiam umas capinhas que era da Apple mesmo, e até da Samsung, da Motorola, tinha antes, onde você encaixava o dedo por trás. Aquilo virou uma tendência, eu vendi muito aqui. Só que assim, ó, é você ficar sempre ligado no seu estoque. Porque essas capinhas mesmo, que tinham esse encaixe por dedo atrás, não lembro o nome, acho que era Pop-Up, alguma coisa assim, estourou de vender, vendeu muito, e depois caiu e não vendeu mais. Então, quando estourou, nós vendemos bastante. Quando a gente viu que estava caindo as vendas, e que aquela tendência já tinha passado, não foi uma tendência que ficou, a gente parou de comprar. Hoje a gente tem bem pouquinho no estoque, e só no momento que vender aquilo, a gente termina de vender e não traz mais. A não ser que aquilo vire uma tendência de novo, tá? Então, por exemplo, quer ver outra tendência que saiu, que deu muito bom? Películas privativas. Tá? Logo que saiu, eu fiquei bem entusiasmado, porque eu achei bem bacana, né? Aquela película onde a pessoa que está do lado não consegue enxergar as coisas do telefone. Comecei a pesquisar o mercado, começou a aparecer clientes querendo essas películas, pronto, já podemos trazer, porque além de ser uma tendência, o pessoal também daqui, a nossa clientela, está pedindo, tá? Então, por isso que é muito importante a gente pontuar o que os clientes querem, né, o que eles vêm atrás, e o que o mercado já está oferecendo de novidade que você ainda não tem. Então, tendo essa correlação entre os dois, o que os clientes querem e o que o mercado está mostrando de novidade, é interessante você pegar esses dois pontos da balança e ver se já não é a hora de trazer essa novidade para a sua empresa, tá bom? Então, fica de olho aí nas tendências, porque eu sei que as tendências do mercado vão te ajudar a te dar um norte, tá? Até porque, de repente, o cliente ainda não pode não ter interesse ainda nesse novo mercado, porque não conhece na sua região. Então, você pode trazer poucas unidades ali, sei lá. Você vai trazer, por exemplo, MagSafe. Ah, Rafael, não trabalho com MagSafe. Vão trazer, traz 5 unidades ali, coisa pouca. E oferece. Vê se vai sair. Ó, saiu bem. Bom, beleza, agora que saiu bem, vamos começar a trazer mais quantidade. E você vai vendendo, vai oferecendo, tá? Mas são tendências já que a gente viu que o mercado já aprovou. De repente, na sua região, o pessoal ainda não conhece muito. Mas sempre faz essa correlação entre o que os seus clientes estão pedindo, você já vai anotar naquela planilha que eu mandei você fazer agora, dever de casa para você, aquela planilha, tá? Faz essa planilha bacana aí. O que seu cliente quer, data, nome, telefone e o acessório que ele está procurando que você não tem ainda, mais a tendência do mercado, vê se dá relação com as duas e você leva para sua assistência, tá? Mas não precisa ser tendência do mercado. Se o seu cliente está pedindo muito um determinado tipo de acessório, você traz, independente de ser tendência ou não, tá? Então faça isso que eu acho muito bacana. Outra coisa legal que eu acho interessante a gente fazer é o seguinte: você vender acessório dos equipamentos que você dá manutenção. Por que isso? Porque isso é uma estratégia de venda para aumentar seu ticket médio. Por exemplo, se você não trabalha com Apple Watch, tá, Rafael, não trabalho com Apple Watch, a probabilidade de você vender pulseiras de Apple Watch, cases de Apple Watch, películas de Apple Watch é muito mais baixa do que você tentar vender esses produtos se você faz a manutenção desse Apple Watch. Então, por exemplo, quando eu faço um vidro de um Apple Watch, uma tela do Apple Watch, uma bateria do Apple Watch, e o cliente vem buscar aqui na nossa loja, a gente já oferta pulseira nova, case, a gente já oferta película, tá? Por quê? Porque eu tenho material de algo que eu já trabalho. Se eu não tiver esse material, né, eu não tenho case, eu não tenho película, eu não tenho pulseiras, eu não tenho esse material, como é que eu vou ofertar e aumentar o meu ticket médio? Então, por exemplo, se eu fui lá e troquei um vidro de um série 3 42mm, que eu cobro em torno de R$600 para fazer hoje, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o meu ticket médio oferecendo mais coisas para ele relacionado ao conserto que eu fiz. Então, se eu tenho uma pulseira, se eu tenho um vidro de Apple Watch que foi trocado, um série 3 42mm, por R$600, eu já oferto outras coisas junto. Você não tem interesse em trocar essa pulseira? Mas essa pulseira mais uma case sai mais R$150. Ó, 750 faz tudo. Você pode fazer assim, assim no cartão, blá, blá, blá. Aí você vai usar o seu script de venda para vender. Mas você tem para ofertar aquilo que você já consertou.
A possibilidade desse ticket ser maior do que R$650 é muito grande. Porque o cara já está lá com o Apple Watch, daqui a pouco o cara quebrou a pulseira, mas quebrou o vidro, mas a pulseira já não está mais bacana, a pulseira já está meio feia, já está muito gasta. O que ele faz? Bom, agora eu vou investir na pulseira também, já vou deixar ele zerado. Vou botar uma case para não quebrar mais o vidro. Mas isso só é possível quando a gente tem o tipo de acessório certo com o equipamento que você arruma. Tá? Por exemplo, você arruma muito o iPad. Tenha película para iPad, tenha capas para iPad. Tá? Se você vê que tem uma grande quantidade aí de películas, você tem que fazer, de películas não, de iPad entrando, você tem que ofertar essas películas. Você tem que ofertar as capas. Uma coisa que a gente não tinha aqui na Ação Reparo era cases da linha Galaxy S, do S9 até o S21, por aí, a gente não tinha case, não tinha capas, né? E o que a gente fez? A gente começou a trocar muito vidro e muita tela desses modelos. A gente começou a trazer capa, porque película a gente já tinha, mas capa a gente não tinha. A gente começou a trazer capa e aumentar o ticket médio quando a gente fazia o conserto desses aparelhos. Olha a importância de você ser inteligente, ter uma estratégia por trás disso. Então seja estrategicamente inteligente na venda, porque se você tem um negócio que você já faz, troca de vidro da linha Edge, troca de vidro de Apple Watch, troca de vidro de iPad, é muito inteligente e ser estratégico nisso, você conseguir casar acessórios junto com esses consertos, porque você vai aumentar o ticket, né, da sua venda. Então o ticket de R$400 pode passar para 500, 600, 650 pode passar para 700, 800, depende muito do que você tem para ofertar, tá bom? Mas fica ligado nisso. Tudo que você conserta na sua bancada, independente seja vidro, placa, tanto faz. Até material mais básico, troca tela, qualquer coisa assim, tá? Não se preocupa. Você tem que ter acessórios para ofertar e aumentar o seu ticket. Essa jogada é muito importante para que você venda mais, tá? E aumente o seu ticket médio, tá bem? Então, troca de telas, troca de bateria, tanto faz o que você faz na bancada, mas se for de aparelhos específicos, é interessante que você tenha esses acessórios para elevar o ticket na hora de finalizar a venda, tá bom? Então, toma bastante cuidado com isso para que você possa ter mais acessórios que sejam condizentes com o que você conserte. Rafael, mas eu não conserto Apple Watch, mas meu cliente vem pedir pulseira. Beleza, aí voltamos lá naquela situação onde eu falei para vocês que vocês precisam escutar o seu cliente. E se o seu cliente está pedindo pulseira de Apple Watch, mesmo assim você não trabalha com Apple Watch, você tem que trazer, ué. De repente você está num shopping, você está num lugar onde tem um ticket... o ticket não, mas tem um cliente A e B muito mais forte. Então traz. Traz essas pulseiras. Se o teu cliente está pedindo, traz. Agora, o cliente não está pedindo, tudo bem. Mas você faz conserto de Apple Watch, traz também. Porque você vai aumentar o seu ticket médio ofertando isso para eles, tá bem? Já que a gente já falou de capas, eu vou dar uma dica muito importante para vocês aqui sobre capas, tá? Capa é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Eu já vendi muita capa nas minhas lojas e hoje eu não vendo. Hoje eu vendo poucas quantidades de capa de aparelhos específicos. Por quê? Eu já investi muito dinheiro em capa. Por mais que seja barato, é um dinheiro que a gente gasta. Só que qual é o problema? É que a todo momento os telefones estão evoluindo. Todo mês ou a cada 2 meses sai o lançamento da Samsung, sai o lançamento da Motorola, sai o lançamento da LG. E para você acompanhar esse ritmo de compra de capas, fica um dinheiro muito investido. E qual o problema também? Você vai lá, saiu o modelo A10. Aí você compra um monte de capa de A10. Aí sai o modelo A11. Aí você tem lá 50 capas de A10, vamos botar, ou menos, não sei, 20 capas de A10, tá? E aí sai o modelo A11. O pessoal do A10 já migrou para o A11. Aí você tem que ir lá e comprar capa para o A11. E aquelas capas do A10 ficam tudo lá parado. Aí você tem que ir lá, depois de um tempo, fazer uma promoção e mandá-las embora. Sabe? Esse dinheiro parado em estoque, lembra que eu falei para vocês, é prejuízo. O que eu faço, pessoal? Na minha região aqui, existem lojas especializadas em capas. E eu não bato de frente com eles nas capas. Por quê? Porque, cara, deixa eles gastar esse dinheiro com capas, deixa eles correr atrás desse negócio.
E eu vou atrás só do filé. O que é o filé de uma assistência técnica? É a manutenção cara, né? A manutenção de aparelhos A e B. Então deixa esse negócio de capas para eles, tá? Eu indico que vocês tenham pelo menos aí na sua assistência técnica capas da Apple, porque essa sim vende muito e são poucas quantidades, são poucos modelos. Eu tenho hoje da Apple do iPhone 7 até o iPhone 14. Então esses eu tenho hoje. Claro que se sair o 15 eu vou ter do 15. E se eu ver que do 7 já não está saindo mais, eu já não compro mais, o que é o caso aqui. As do 7 que eu tenho, só as que estão em estoque, eu não vou comprar mais, porque o 7 já não aparece mais tanto. A 7 também é a mesma do 8, né? Então a gente acaba não fazendo trazendo muitos modelos. Se eu vejo que começou a sair mais, eu trago. Senão eu fico parado, deixo o estoque se vender ali para depois investir. E essas são as capas de iPhone, tá? Eu não vendo outros tipos de capa. E vendo as que mais saem também. Na minha região, quais que mais saem? Aquelas iguais a da iPlace, da autorizada Apple, que são de silicone forrada por dentro, tá? São originais? Claro que não são, mas são compradas muito parecidas com as originais, da melhor qualidade que eu achei em São Paulo, tá? Pago mais caro nelas, mas elas vendem uma qualidade muito top, tá bem? Depois eu trago algumas capas também da iWheel, trago capas da Gorilla Shield, mas capas da Apple, tá? Trago capas para Apple e vendo só para Apple. Tirando o ponto que eu falei para vocês que, como a gente faz muita troca de telas e vidros da linha S, eu comecei a trazer um pouco de capa também de S9, S10, S10 Plus, S20. Então eu trouxe um pouco de capa, mas trouxe só o básico. Trouxe capas pretas, né? Se eu não me engano, capas pretas, capas transparentes, tá? Uma ou outra capa colorida, caso o público feminino queira uma, mas não trouxe em grande quantidade, porque sai pouco. Geralmente a gente vende muito essas capas quando a gente faz já a manutenção desses aparelhos, tá bom? Então, compre as capas de acordo também com o que você faz aí de assistência técnica. Faz muita assistência técnica na linha S? Compra. Faz muita assistência técnica em iPad? Compra. Faz muita assistência técnica em Apple Watch, que a gente conversou agora há pouco? Compra. Deixa essas capas, essas cases ali para vender, tá? Mas caso contrário, Rafael, eu quero trabalhar com capas de todos os modelos. Tudo bem, não tem problema, mas você vai ter que fazer um grande controle desse estoque. Isso vai demandar muito tempo e energia de você. Se você quer ganhar dinheiro com assistência técnica, manutenção, quer fazer dinheiro com isso, eu não daria tanto foco nas capas. Eu daria mais foco nos cabos, nas fontes, nos fones, porque isso vende bem. Agora as capas, venda só o que realmente vende, né? Apple vende muito. Ou a linha mais premium da Samsung e em alguns lugares Motorola, tá? Se você vê que tem bastante pedido, você traz. Tá? Então tome cuidado com as capas. Eu não indico fazer paredões de capas que nem eu já fiz, gastar um terror de dinheiro e eu não conseguir vender as capas, aquele dinheiro ficar parado e eu ter que comprar mais capa porque saiu modelos novos e ainda não vender essas capinhas. Então, capas tem que ser tomado um cuidado bem grande. Faça um bom estudo, se realmente você quer vender capa, faça um bom estudo dos aparelhos, não traga muita quantidade, tá? E trabalhe um marketing forte em capas, porque senão você vai ficar com o dinheiro parado e não é bacana. Por exemplo, você vai lá e gasta ali 4, 5 mil reais em capa, né, capinhas, e sei lá, que 2 mil reais fique parado, 2 mil reais se você botar de telas no seu estoque, vai te render muito mais dinheiro que essas capinhas, tá bom? Se é para encher os paredões de acessório, você enche de cabos, bota cabo de qualidade, bota fontes, traz coisa bacana, tá? Mas capas, tome cuidado. Eu tenho um receio aí com capa, porque realmente eu já aprendi na dor que trazer capa e não ter um controle bacana, não ter uma venda bacana e entender que toda hora muda os modelos, principalmente Samsung, Motorola e LG, a gente acaba tomando um prejuízo muito grande, tá bom? Vamos lá, já que a gente está falando de capa, eu quero falar com vocês também sobre películas, né? Já falamos de capas e eu tenho a minha opinião sobre películas também, tá? Mas isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é a minha opinião da minha loja, da Ação Reparo, é o que eu passei e é o que eu estou dando de feedback para vocês do que deu certo. Pode ser que na sua região seja um pouco diferente, a gente pode conversar aí mais sobre isso no suporte e mais sobre isso também nas mentorias. Mas o que eu quero passar para vocês? Películas. Outra coisa que eu já gastei muito dinheiro com película, tá?
E película é a mesma coisa que as capas. Tá toda hora mudando os modelos, né? Tá toda hora mudando os aparelhos, tá toda hora trazendo aparelhos novos. E essas películas de vidro a gente compra as películas específicas por modelos. Tá certo comprar? Claro que tá. A película de vidro sai mais fácil do que as capas. Agora, qual o problema? Mesmo problema das capas. Você pode comprar lá várias películas, por exemplo, de A10, né, e ficar com elas paradas, o que não é bacana. Daqui a pouco tem a 11, a 12, por aí vai. Então, o que eu acho interessante que eu fiz na minha assistência técnica? Eu comprei máquina de hidrogel. O que é a máquina de hidrogel? Películas de hidrogel. São as películas que são recortadas na hora. Claro, pessoal, que vocês... eu já escutei muito aluno meu, Rafael, na minha cidade não dá certo película de hidrogel, o pessoal não gosta e tal. Mas é porque, de repente, você não está vendendo da forma correta, tá? Aqui na minha loja, hoje, eu só vendo película de hidrogel. Por quê? Porque eu não preciso mais fazer estoque de películas de vidro. Porque o hidrogel eu recorto qualquer modelo na hora. Então, por exemplo, eu não preciso mais ter lá 10 películas de A20, 10 películas de iPhone 12, 10 películas de iPhone 11. Não. Eu tenho um pack de película e esse pack de película, eu posso fazer qualquer película. Vem 50 películas nesses packs. Eu pego essas películas e desses 50 películas que vem no pack, eu posso fazer 50 películas diferentes. Eu não preciso fazer 50 películas de iPhone 11, por exemplo. Então eu acho muito interessante porque eu parei de gastar dinheiro com estoque de película de vidro. Película de vidro é legal, tem muita gente que gosta ainda, é legal. Mas se você quer tem um controle realmente de quais são as películas que realmente vende. As películas que estão dando retorno. Sabe, as películas que você vai botar e vai vender. Tá? Aí beleza, show de bola. Agora, se você não tem esse controle, se você não tem esse feedback, eu não acho interessante. Compra uma máquina de película. Uma máquina de película hoje é em torno de 2 a 3 mil reais, máquinas desbloqueadas, máquinas que você consegue fazer o recorte e não pagar por isso, porque existem dois tipos de máquinas, tá? Deixando bem claro para vocês. Máquinas bloqueadas, onde você paga cada corte, e máquinas desbloqueadas, onde o corte é livre, você pode cortar quantas vezes você quiser, tá? Eu tenho máquinas desbloqueadas. Eu compro a película em um determinado lugar e faço o corte nas minhas máquinas. Tá? E corto todas as películas para todos os aparelhos, inclusive iPads, inclusive qualquer outros tablets também, principalmente da Samsung, a gente oferta a película porque eu tenho esse corte nas máquinas, e Apple Watch. Então eu acabei com um problema meu de película dentro da minha assistência técnica, de ficar um monte de película parada também, porque hoje eu tenho uma máquina de hidrogel e essa máquina recorta as películas para mim. Tá? Essa é uma dica muito importante para vocês. Se você, na sua região, acha que você vai vender mais película de vidro, o que você pode fazer? Compra só dos lançamentos. Tá? Lançou iPhone 14, compra a película de vidro do iPhone 14, não compra muita quantidade, e vê como é que vai sair. Saiu bem, você compra mais um pouco, vai comprando. Tá? Não compra aos montes, porque senão vai ficar dinheiro parado logo logo. Tá? Mas como eu falei para vocês, película de hidrogel é qualidade. Tá? Existem películas de hidrogel muito ruins e existem películas de hidrogel muito boas. Películas de hidrogel boas, Sunshine é muito boa, da Vokertech é muito boa, tá? Eu gosto bastante dela, uma das que eu uso. Então você utiliza essas películas de melhor qualidade. E aí sim, você vai ofertar um serviço de boa qualidade para o seu cliente. Aqui na loja, o que a gente faz? A gente oferta essas películas de hidrogel, mas a gente mostra o produto, né? A gente mostra no telefone da loja que tem uma película de hidrogel, mostra o quanto ela é resistente. Existem vídeos que essas empresas mandam para nós, a gente mostra para o cliente. Então é bacana você fazer a venda dessas películas, porque o lucro dela, a lucratividade dela é muito boa. Né? Uma película de hidrogel hoje me custa em torno de R$8. A mais barata que eu vendo é 40. Então, ela me custa 8 e eu vendo a 40, sabe? São R$32 de lucro. Então, claro que você pode comprar uma película de vidro, sei lá, você pagar 1, 2, 3 reais e vender a 15, 20. Né? Mas é um ticket menor, né? Pode ser que seu cliente queira pagar menos na película, mas eu ainda faria o trabalho em cima da película de hidrogel. Olha, para os meus mentorados e para os meus alunos, eu indico sempre a compra dessas máquinas e, nossa, pouquíssimas vezes eu tenho reclamação, pouquíssimas vezes. Sei lá, de 100 você bota 5, 6 aí. Realmente sempre onde a gente bota é sucesso. Até porque
você ofertar uma novidade para o seu cliente é bacana. Pô, seu cliente chega ali e você diz assim, ó, vem cá que eu vou agora fazer uma película agora para o seu aparelho. Aí você vai lá e recorta a película e tal. Tem todo o show da máquina trabalhando, é diferente. É bacana, porque muita gente está acostumada com aquela película de vidro. Aí você vai lá e bota uma película de hidrogel, você faz o recorte, mostra para ele como é que funciona a máquina, mostra para ele da onde vem a película e tal. Ele vai ficar maravilhado com aquilo e vai até agregar mais valor à sua película de hidrogel aí, tá? Claro, é que depois películas tem vários modelos, né? Tem a película básica, que a gente chama que é HD, que vende a R$40. Tem a película privacidade, que eu vendo a R$90. Tem a película UV de hidrogel, que é R$90. O que é essa película UV de hidrogel? Também é uma folha de hidrogel, onde eu recorto, boto no aparelho do cliente e boto na estufa UV. Depois de 1 minuto, aquela película fica rígida, como se fosse uma película de vidro. Muito bacana também. São películas mais caras, mas vende bem também, tá? São películas tops, mas vende bem. Mas aí depende muito do seu público. Como eu falei para vocês, aqui o nosso público é um público bem A e B. Então ele realmente gasta, né? Ele paga o ticket mais alto, paga por ter qualidade. Então, pessoal, tenha cuidado nas compras de película também, tá? Se for possível, invista aí R$2, R$3 mil nessas máquinas. Realmente elas vão te dar uma lucratividade muito boa, tá? Aqui nas minhas lojas hoje, nessa loja tem 2, na outra loja também tem 2. Sem falar que essas máquinas também, algumas delas cortam ocas. Então a galera que faz troca de vidro aí ainda tem a possibilidade de cortar a oca com as máquinas e ajudar aí na manutenção da troca de vidro, ok? Em relação a tudo isso que a gente está falando, de compra de películas, compra de capas, compra de acessórios, vocês fiquem tranquilos, tá? Que existe um módulo de fornecedores, vocês vão ver mais adiante no curso, onde nós vamos falar sobre os fornecedores e disponibilizar o número de cada um deles. São de várias empresas de acessórios, né? Para você poder comprar esses acessórios. Mesmo que eu compro hoje aqui, serão os mesmos, você terá o mesmo contato que onde eu compro. Então você vai ter como comprar acessórios da Will, da Gorilla Shield. A Gorilla Shield mesmo é uma empresa mais fechada, eu vou dar esse contato para vocês, né? Máquinas de hidrogel que vocês possam comprar com um preço bacana, películas de hidrogel que você possa comprar com preço bacana também. Então fica tranquilo que nesse módulo de fornecedores vão estar todos os nomes e números de contato dessas empresas, para que você possa entrar em contato e também comprar com eles, tá? Claro que a gente está falando aqui de acessórios, mas vocês vão ver que também vai ter de peças de manutenção também e maquinário de manutenção também, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer aqui nessa aula, nós vamos disponibilizar aqui embaixo uma lista de PDF com os principais acessórios. Para quem está um pouco perdido, não sei o que eu vendo na minha assistência, eu vou listar aqui na minha assistência técnica os principais acessórios para que vocês possam ter uma ideia do que comprar e do que vender aí. Tá? Claro que não esqueça, você tem que escutar o seu cliente, você tem que seguir as tendências do mercado, mas eu vou te dar uma lista de várias coisas bacanas que a gente vende aqui na nossa loja que dá muito certo. Quais os cabos, capas, películas, qual a máquina de película que eu uso, qual a película que eu gosto de usar, entendeu? Caixinhas de som, por aí vai. Então a gente vai botar uma lista aqui para vocês aqui embaixo de todos os acessórios que a gente vende e ali você pode ter uma noção para você começar a pensar, bom, isso aqui eu não vendo, mas por que ele vende? Será que se eu ofertar isso para o meu cliente ele vai comprar? Bom, aí você vai ter que fazer um estudo aí, não vou conseguir te ajudar em tudo. Você tem que sentar e estudar, tá? Mas é mais para você ter uma orientação, tá? Uma orientação do que vender. Se você não vende nada de acessório, vende muito pouco, ali já vai te dar uma base realmente do que a gente vende e vai te dar um caminho, tá bem? Pessoal, o que vende na minha loja é isso, tá? A gente já falou bastante coisa aqui para você começar com o básico, e esse básico a gente vai te listar nessa lista de acessórios que a gente vai colocar para vocês. Procurar acessórios de interesse do seu público, sabe? Vender acessórios relacionados com assistência técnica, ficar de olho nas tendências do mercado, coisas que a gente falou aqui sobre você ver o que o mercado já está oferecendo de novo, você trazer para sua assistência técnica. Venda de acessórios de equipamentos que você faz a manutenção. Lembra, se você trabalha com a APOT, venda acessórios de APOT para aumentar o seu ticket médio. Cuidado com a venda de capinhas, porque a capinha logo ela sai de linha e você vai ficar com dinheiro parado em estoque. Dinheiro parado em estoque é prejuízo, porque você poderia estar investindo em um outro lugar. Películas de hidrogel eu acho muito bacana, películas de vidro é legal vender também,
só que tem que tomar um pouco de cuidado, porque se assemelha muito às capinhas, tá? Então traga mais a dos modelos mais novos, tá bom? Porque ela gira mais rotatividade do que com as capinhas, tá? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Não esqueçam que qualquer dúvida você pode falar com a gente no suporte, você pode falar com a gente nas mentorias. Pega sempre seu caderno para assistir a aula, anote todos os pontos e comece a implementar isso logo, logo na sua assistência técnica. Não adianta só você vir aqui estudar. Você tem que estudar e agir. Tem que estudar e ir para frente. Tem que estudar e fazer o negócio acontecer. Porque só estudar aqui você vai ficar com a cabeça cheia. A gente chama isso de obesidade mental. Você vai ficar com a cabeça cheia de ideias, mas não bota nada em prática. Isso não adianta nada. Eu preciso que você pegue essas ideias e comece a colocar em prática. E comece a fazer a coisa funcionar. Comece a fazer essas ideias funcionarem, né? Tudo que a gente passa aqui nas aulas, para que aos poucos a gente vá gerando cada vez mais valor e você vai chegando no faturamento que você deseja, tá bem? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, é só chamar a gente lá e corre para a aula 3, que a aula 3 vai estar demais.